Olá pessoal, hoje completamos 10 anos daquele grande fiasco Alemanha 7, Brasil 1, em casa, jogando em casa, e aquela derrota acachapante poderia, pelo menos era a esperança de muitos, dar uma reformulada no futebol brasileiro, acender as luzes vermelhas e a gente ir para um outro processo, vendo o que errou, melhorando e fazendo o futebol brasileiro crescer. Mas parece que nada disso ocorreu. O que mudou no futebol brasileiro, e aqui fazendo um paralelo, já que esse canal é de Grêmio, em relação ao nosso tricolor. 10 anos se passaram, de lá para cá, trocamos 4 vezes de presidente da CBF. Tem que ter alguma coisa errada, desde a sua estrutura até a base. Por isso que clubes do interior vêm morrendo, vêm deixando de existir, e o futebol internacional vem sendo querido pelas crianças de hoje em dia. Continuamos sem a organização dos clubes. Nós que tínhamos lá o Clube dos 13, que terminou em 2011, e de lá para cá, efetivamente, nada foi feito em prol de uma união, de um futebol brasileiro mais forte. Pelo contrário, cada um vem buscando o seu espaço, como sempre foi, e nada mudou. Temos hoje 2 ligas se formando, e bastante divididas, como é normal aqui no Brasil. 2 ligas que foram criadas com apenas um único objetivo: de injetar dinheiro nos clubes deficitariamente quebrados. Os clubes sem dinheiro estão fazendo o uso das ligas, vendendo a sua imagem por 50 anos, porque precisam pegar o dinheiro agora. De lá para cá não surgiu nenhuma nova liderança no futebol brasileiro. Nenhum dirigente que venha fazer efetivamente a diferença, a não ser a presidente Leila do Palmeiras, que vem mostrando através de uma gestão absolutamente profissional, vem mostrando aí a diferença, e não é só o dinheiro. Muita gente fala que Flamengo e Palmeiras estão disparadamente melhores por causa do dinheiro. Efetivamente o dinheiro faz a diferença, mas só dinheiro, sem gestão, sem saber como usá-lo, não adianta absolutamente nada. Isso nós precisamos aprender, pensar e ver o que está acontecendo. A estrutura do futebol brasileiro é exatamente a mesma. De 10 anos para cá, fazendo o corte do 7-1, porque se olharmos para trás, ela não vem mudando em absolutamente nada. Todo mundo reclama do calendário do futebol brasileiro, principalmente quando os clubes estão ali para sair de uma competição, aí reclamam do calendário, porque o calendário é muito apertado, tem muitos jogos, mas nada vem sendo feito, o calendário é exatamente o mesmo. E os clubes continuam vendendo cedo os seus talentos. Por quê? Porque precisam ter dinheiro no caixa para tapar os grandes déficits das más gestões, de um modo geral. Aqui eu não quero pensar um ou dois, mas de um modo geral, as gestões não são boas no futebol brasileiro. Surgiram novas arenas, sim, mas o espetáculo segue sendo pobre, o mesmo. Nós não melhoramos em nada para trazer o público. Pelo contrário, o público cada vez vai se afastando mais, principalmente na faixa etária jovem, porque não há um atrativo. Temos boas arenas, mas o espetáculo continua sendo exatamente o mesmo. O que nós profissionalizamos aqui? Nós profissionalizamos os jogadores. Não no seu comportamento dentro de campo, não no seu profissionalismo em tese relacionado ao futebol estritamente, mas eles estão profissionais, com advogados, com gestores de fundos de investimento, com gestores de carreira que amarram muito bem os seus contratos. E aqui no Brasil nós temos hoje jogadores que vêm para cá com uma faixa etária bem alta, já em fim de carreira, que vêm aqui tomar o dinheiro do futebol inflacionado no Brasil. É isso efetivamente o que acontece, porque nós temos uma ilusão
de que tem crescimento, de que há crescimento no futebol. Na verdade, nós temos injeção de dinheiro no mercado, mas crescimento efetivo de um futebol profissional, de um produto de ótima qualidade, não há. Esse é o fato. E a estrutura dos jogadores faz com que eles saiam cada vez mais cedo, até porque os clubes precisam de dinheiro para tapar o seu furo. Da mesma forma, as SAFs. As SAFs vêm fazer o que aqui? Os clubes querem a SAF porque eles não têm mais como administrar, eles estão praticamente quebrados. Vendem o seu departamento de futebol para que seja administrado por outros, enquanto fazem de conta que administram o clube social, que na sua maior parte das vezes não existe mais. Não há mais clube social. Os presidentes estão cuidando de patrimônio que foi deixado no passado, enquanto o futebol efetivamente, o futebol que é o objetivo fim de um clube de futebol, é terceirizado por uma SAF. Perspectivas? Nenhuma, infelizmente. Não há nenhum movimento, não há nenhuma reunião de clube, não há nenhum debate efetivo para a melhora do futebol brasileiro. E vocês podem ver aí, a seleção brasileira é absolutamente um retrato colorido do que vem acontecendo no nosso futebol. Muito já se perdeu o entusiasmo pela seleção, e agora mais ainda, que muita gente já nem acompanha mais, inclusive muitos já não sabem nem quem está jogando, porque são jogadores desconhecidos que estão aí desfilando o seu grande futebol pelos palcos aí do mundo afora. Vimos na Copa América, não precisa falar nada aí que vocês já viram. E trazendo aqui um pequeno recorte, um comparativo em relação ao Grêmio. O que o Grêmio mudou de 10 anos para cá? Isso não é uma crítica, é uma análise. Vamos analisar, vamos pensar, vamos melhorar o que a gente pode melhorar e ajustar as coisas que nós podemos fazer. O que o Grêmio melhorou de 10 anos para cá? Quais foram as mudanças do Grêmio nos últimos 10 anos? O Grêmio, que em 2014 tinha uma folha de 6 milhões e 500 mil reais, e o presidente Romildo Bolzan, na época, disse que em dezembro ia fazer esforço para baixar a folha para 5, perdão. 5 milhões de reais. 6 milhões e meio era a folha do Grêmio em 2014. E hoje muitos dizem que a folha é superior a 15 milhões de reais. Melhoramos administrativamente, sim. O Grêmio, no seu processo de gestão, vem tendo uma melhora contínua. Isso é um grande fato. Mas o futebol, que é o cerne do negócio, continua, pelo menos vendo de fora, administrado de forma amadoristicamente. Parece que o futebol do Grêmio vem sendo terceirizado há muito tempo na mão de um treinador, e aqui não é só o Renato, são todos os que passaram ultimamente pelo Grêmio, porque nós não temos gestores capacitados que entendem efetivamente de futebol e que possam fazer uma administração do departamento de futebol. De lá para cá, a nossa receita em 2014, a receita bruta era 191 milhões. Hoje nós estamos em 423. Os royalties, que eram de 13,6 milhões de reais, reduziram-se, hoje estão em 12 milhões. Ou seja, além de não termos um acréscimo, nós tivemos uma involução por determinados fatores. Aqui eu estou levantando apenas números. Embora a gente tenha crescido em outras receitas em 18 milhões de lá para cá. Isso vem tendo um crescimento. Mas de lá para cá, o que nós temos em relação à Arena? A Arena é igual. Nós continuamos com os mesmos imbróglios em relação à Arena. Nós não evoluímos em absolutamente nada, inclusive continuamos nesse litígio entre Grêmio e a administradora do estádio. O CT do Grêmio continua o mesmo, embora tenhamos aí uma perspectiva de melhoria, né? O departamento médico melhorou. A base do Grêmio tem uma estrutura nova, está melhor, muito melhor do que era antes. Então nós temos prós e contras. O que eu quis trazer para ti aqui é um pequeno apanhado, para que a gente possa fazer uma análise do que aconteceu nesses últimos 10 anos, se tiramos alguma lição do 7-1. Pelo visto, nenhuma. No futebol brasileiro, nada mudou e parece que tudo seguirá
da mesma forma, até que um dia tudo estoure e as pessoas, os novos torcedores de futebol, passem a não ver mais o futebol brasileiro como um grande atrativo. E aí, talvez seja tarde, porque já estamos perdendo para o futebol internacional. Premier League, Bundesliga, até a MLS hoje é mais atrativa do que o futebol brasileiro. Isso não é por acaso. Isso vem sendo feito uma desconstrução no nosso futebol e parece que ninguém vê. Reclamam da ida de jovens talentos para o exterior, mas não há nenhum debate, nenhuma lei que segure eles aqui. A SAF, da mesma forma, as arenas, da mesma forma, agora as ligas vêm, mas não há um debate sobre a liga. Não é uma liga para melhoria, é uma liga para arrecadar, para poder tapar o furo. E isso é muito grave. E pior, por 50 anos, sei lá, o que teremos daqui a 3, 4, 5 anos, imagina daqui a 50. Mas isso é apenas alguns tópicos para que a gente possa pensar um pouquinho em relação ao nosso futebol, o futebol brasileiro que todos nós gostamos. Grande abraço e até o próximo vídeo.